Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Atualidade Jurídica no ar. E hoje a gente convida dois profissionais, mais uma vez, Dom Garcia e Garcia, advogados associados, que vão nos esclarecer sobre dever de cobertura dos planos de saúde home care. Doutora Sabrina Moleto e doutor Odilon Garcia Júnior. Que bom tê-los aqui novamente no programa. Obrigado, para poder esclarecer esses temas aí. Obrigado. Né? Ok? Doutor, faça uma consideração para nós sobre esse tema, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar ligada no que nós estamos falando, né? Esse tema, Guaraci, ele é muito interessante. Ele foi muito bem, do nosso ponto de vista, fundamentado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que havia uma sistemática negativa dos planos de saúde de cobrir essa assistência, né, do beneficiário do plano em casa, né? Aquele atendimento em casa que a gente chama aí de home care como um nome tradicional. Mas o fundamento mais interessante que eu entendo dessa decisão é do ponto de vista econômico e até atuarial, no sentido de que o plano, ao cobrir isso, ele até deixa de gastar mais com internações mais prolongadas no hospital. Como a gente poderia fazer aquele exemplo já superado, que era às vezes a colocação de um stand que os planos não queriam cobrir porque diziam que era prótese, em relação até uma safena que é muito mais evasiva e que o período de internação normalmente é muito mais longo. Então, sendo mais longo, o custo até para o plano é maior. Então, esse fundamento é um fundamento muito interessante que a gente quer abordar aqui e dizer para o telespectador que o home care é plenamente possível, inclusive baseado já em decisões judiciais. Olha só que boa notícia, hein? Doutora, eu os convidei para vir aqui no programa debater esse assunto, porque evidentemente que deve ter muita novidade. Quais são elas, doutora? Guaraci, tem duas novidades em termos de plano de saúde que estão... A primeira é que agora, 2 de janeiro, como a gente referiu em programas anteriores, entrou em vigor a nova listagem de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Agora, de 2 de janeiro, começa um rol muito mais abrangente para que os beneficiários tenham acesso. E o segundo foi a divulgação dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, mencionando que o tratamento prescrito por médico em caráter residencial, chamado home care, como o doutor Odilon mencionou, ele deve ser coberto também pelos planos de saúde. E o que gerou a decisão, doutora? Pois é, Guaraci, é uma discussão que já vem sido trazida para o judiciário de pacientes que vêm se desamparado desse tratamento, né, pela justificativa de não estar dentro do rol contratual. Essa decisão ela é um grande ganho para nós que lidamos com esse tipo de demanda, porque lida com a sensibilidade de um núcleo familiar que muitas vezes chega, recebe a negativa sem ter informações de como resolver brevemente, né? Então, é uma situação complicada, então é um grande ganho essa decisão. E quais foram os fundamentos, na verdade, para tal decisão, né? Sim. Através da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi mencionado que a home care nada mais é que um desdobramento da internação hospitalar que é prevista contratualmente, né? E muito menos onerosa. Ou seja, ambas as partes ficariam, a princípio, amparadas. O tratamento que foi requerido pelo médico e o plano de saúde em ter seu custo reduzido. Um outro viés da decisão foi mencionar que, ainda que tenha uma cláusula expressa de negativa de cobertura, essa cláusula ela é tida como abusiva porque o plano de saúde ele pode delimitar as doenças que vão ser cobertas, mas ele não pode delimitar o tratamento para essas patologias. E isso não pode acontecer. O consumidor tem que estar atento quando avaliar qual operadora vai contratar e que tipo de contrato, quais são as cláusulas que está pactuando, né? Doutor Odilon, planos de saúde, eu acho que é um tema que está muito na mídia hoje, né? As pessoas estão discutindo muito. É muito importante, né? Agora, ter um plano de saúde, praticamente, se aumentou o número de contratações de plano de saúde
numa escala tremenda, né? Até porque nós temos aí uma deficiência do SUS, né? Na maioria das suas áreas de atendimento, que é muito grande. Então, a população se vê, vamos dizer assim, direcionada a contratar planos de saúde. E nesse caso específico que a gente menciona aqui, parece que toda a sociedade sai ganhando, né? Nós temos superlotações de hospitais, né? Então, é interessante se puder, né, o paciente ter um atendimento em casa, né? Tu alivia os hospitais. Segundo, os hospitais às vezes têm problemas de infecção, né? Tu estando sendo atendido na tua residência, isso pode ser controlado de uma forma melhor, né? E o outro aspecto é o aspecto que foi mencionado aqui, que é o aspecto econômico, né? Para que ficar internado, às vezes, 10, 20, 30, 40, 50 dias, não se sabe, num hospital, com o plano cobrindo, se o atendimento na residência pode ter a mesma eficácia. E a recuperação junto aos familiares é outra, é a qualidade para o paciente também, em todos os aspectos. Então, a gente só tem que aplaudir esse tipo de decisão. Que beleza. Tá? Doutora, mais um questionamento aqui. Quais são as alternativas para os consumidores que se deparam com tais situações? Guaraci, a gente sempre tenta orientar, né, que o consumidor, quando deparado com essa situação, reúna o maior número de informações junto à operadora, tente, através de contatos, e-mails, documentar uma tentativa administrativa de resolver isso imediatamente, né? Antes de procurar o judiciário, a gente sempre tem essa orientação preventiva de orientar os nossos ouvintes, os nossos clientes, a tentar negociar, conversar com as operadoras. Claro, havendo essa negativa, aí a gente tem que se socorrer do judiciário, como vem fazendo até essa decisão. Doutor Odilon, só a título de curiosidade minha, vem muitos casos desses para o escritório, para o Garcia, para vocês? Eles têm aumentado a nossa, vamos dizer assim, a nossa visão sobre esse assunto, até porque nós estamos no momento de uma escala de informações maiores, cada vez mais ao público, então isso tem surgido, essas discussões. Muitas discussões nesse sentido das coberturas dos planos acabam, vamos dizer assim, sendo normalmente judicializadas quando há a negativa. Claro. Doutora, vamos finalizar com uma pergunta que mais interessa para quem está assistindo. Eu imagino. Existe a possibilidade de indenizações nesses casos? Sim, Guaraci, nessa decisão foi fixado um quanto indenizatório a título de dano moral, né? Mas a gente sempre tenta desmistificar um pouco isso, porque as indenizações que são extrapatrimoniais, elas precisam estar embasadas. Não dá para a gente achar que tudo gera dano moral, né? O escritório, ele tende a ter um suporte fático, que a gente vá para o judiciário forte. Tem que se analisar o caso a caso, pegar a documentação, verificar a extensão desse dano, para que a gente trabalhe sempre com o êxito. Que beleza isso, né? Para isso está o Atualidade Jurídica, convidando profissionais como a doutora Sabrina Moleto e o doutor Odilon Garcia Júnior. É isso? É isso. É isso. Se precisar, podemos voltar a convidar vocês. Com certeza, estamos disponíveis para isso. Beleza? Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, falando de dever de cobertura dos planos de saúde e home care. Evidentemente que é de muita valia esse tema, porque muitas pessoas que estão nos assistindo poderão saber um pouquinho mais dos seus direitos. Exatamente. Isso? Obrigado, doutora Sabrina. Muito obrigada. Obrigado, doutora Odilon. Volte sempre ao programa. Obrigada. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre convidando profissionais competentes que saibam muito do assunto que a gente resolve debater. Ok? Obrigado pela sua atenção e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá. Programa Guaraci Andrade.